Estamos de volta ao nosso estudo sobre a Igreja no seu desenvolvimento, dos apóstolos até a pré-reforma, onde nós queremos chegar. Espero que tenha seguido os vídeos anteriores, das aulas anteriores, para podermos dar um prosseguimento mais tranquilo aqui. Se acaso perdeu algum vídeo, volta atrás, vamos estudar. O tema nos vídeos é esse, dos apóstolos até a pré-reforma. Esse daqui é a nossa quinta aula, o nosso quinto momento juntos, para nós estarmos entendendo o desenrolar da história da igreja. O que nós vimos na aula passada, no vídeo passado, foi sobre o culto na Igreja Católica Antiga. Não falamos ainda de uma Igreja Católica institucionalizada, mas o nome católico aqui é universal, a Igreja que está sobre a face da Terra, onde nós vimos ali a questão dos milagres, mais precisamente na mesa da Eucaristia, a questão dos méritos em relação aos pecados, que passam a ser então colocados também pelas obras, eles sendo apagados das nossas vidas, naquele momento, os clérigos que começam a ter aí a sua força diante do povo, diante da igreja, e vimos também que o bispo passa então a estar no centro da organização eclesiástica, e por ele tomar uma posição meia politizada, ele passa a estar acima do povo. E nisso nós vamos ver na doutrina da Associação Apostólica que dá o início do bispado que começa a acontecer. Um culto, ele se torna ali como um intermediário, voltando-se para o sacerdócio do Velho Testamento, e a sua autoridade de perdoar os pecados no sentido das disciplinas. A teologia dessa igreja antiga, dessa igreja católica antiga, se dá através dos apologistas no Logos Ensino, de Irineu falando sobre o segundo Adão e a imortalidade, Tertuliano na relação jurídica e os termos teológicos que ele traz, e também sobre o Logos que ele vai tratar, Orígenes, que vai trazer o cristianismo e a filosofia grega combinando, e a interpretação bíblica como uma forma alegórica, Paulo de Samosata, que vai trazer o adocionismo, comprometendo a divindade de Cristo, e Sabélio, que vai trazer o modalismo, comprometendo a humanidade de Cristo. E também a igreja começa agora a ter uma influência no império. Ela entra na corte, ela entra no exército e ela chega também às classes mais altas da sociedade. Até que nós vimos que é o nosso vídeo anterior. Nós vamos prosseguir agora vendo o desenrolar do que aconteceu nessa igreja agora que começa a influenciar o império. Então há uma mudança, e uma mudança meio radical nesse momento, é o que nós queremos tratar. Então agora, a igreja, não mais no império, mas a igreja do império. Até aqui, como eu disse nos vídeos anteriores, nós vemos a igreja no Império Romano pagão. Agora nós vamos passar a ver essa igreja como parte de um Império Romano, onde ela vai ter uma influência muito grande nesse império. Temos então agora uma nova fase na história da igreja, com grandes mudanças entre a igreja e entre o Estado, nesse momento do Império Romano. No início, nós já vimos que a igreja tinha sido perseguida pelo Estado ou pelo Império. Agora ela se torna, neste momento, uma igreja legal, sendo cada vez mais favorecida. Ela entra na corte, ela entra no exército e ela alcança as alas mais influentes também e poderosas do Império. Constantino agora passa, então, o quê? A dar mais vez a essa igreja e perseguir grupos de cristãos fora desta igreja católica, porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter alguns cristãos que não vão querer caminhar com essa igreja que agora está num processo
de institucionalização, né? E os seus sucessores também passam, depois de Constantino, a perseguir não só, né, esse grupo de cristãos fora da Igreja Católica, mas também aos grupos pagãos em nome desta igreja, ou seja, toda a religiosidade pagã que até então existia no Império e agora também passa a ser perseguido, né? Por quê? Porque esta igreja agora ela passa a ser institucionalizada. A igreja chega então no ano 380, através do imperador Teodósio, né, depois que Constantino traz essa igreja favorecida, mostra que essa igreja agora é legal, ela pode acontecer no Império. O imperador Teodósio ele vai um pouquinho mais além. Ele em 380 então ele decreta, ele faz um decreto colocando o cristianismo como uma religião civil, ou seja, do Império. Sendo assim, o cristianismo ortodoxo agora passa a ser algo obrigatório, né, àqueles que estão no Império. E o paganismo, então, que eram as religiosidades antigas que já existia no Império, passa a ser agora uma ofensa política para o Império. Então, nós vemos aqui uma mudança radical que acontece nesse momento. Foi bom? Foi ruim? A gente vai ver ao longo da história. Depois de Teodósio, o Império ele vai ter um problema, ele vai se dividir entre oeste e leste, né? Esse Império começa a ter também dificuldades na sua administração. O leste ele conseguiu manter-se até o século VII. Por quê? Porque depois vai vir uma invasão no leste dos maometanos, né, ou do Islã, né, e nós vamos ter aqui um problema lá no leste. E essa igreja era o quê? Essa igreja no leste era totalmente sujeita ao Estado ou ao Império, né, através do imperador Justiniano, recebendo essa igreja o quê? Grande honra, né? Vista como uma serva no Império, sim, mas uma serva que recebe grande honra. Agora então nós temos o quê? Uma mudança na relação entre a igreja e o Estado, que nós vemos o cristianismo se torna uma religião que era perseguida, agora ela passa a ser tolerada. Ela se torna uma religião legal em 313 através de Constantino, e ela é favorecida por Constantino. Né? Em 380, então, através de Teodósio, ela é decretada uma religião oficial do Império Romano, ou uma religião civil, onde ela é sujeita, porque ela é serva, mas ela é honrada também pelo Império. Mas será que essa igreja, agora, nesse patamar, né, de não ser mais perseguida, de ter toda a liberdade para levar o cristianismo, ela vai cristianizar de fato o mundo de acordo com a palavra de Deus, segundo aquilo que Cristo queria que fosse assim a sua igreja, que começou lá com os apóstolos, né, que nós temos lá a igreja primitiva? Será que essa igreja cumpre esse papel de fato, que ela tem nas suas mãos agora toda a liberdade para cristianizar o mundo? Vamos ver então a partir de agora como essa igreja começa a caminhar. O problema é que infelizmente nós vamos ver agora essa igreja, quando chega nesse patamar, né, ela se torna uma igreja secularizada, ela se torna uma igreja mundanizada. Porque ser cristão agora no Império, porque era uma obrigatoriedade, era vantajoso para o crescimento político, era vantajoso para alcançar favor do Império, porque os cristãos tinham o favor do Império. Essa igreja agora era favorecida no Império. E isso cria um problema na vida da igreja, porque ela se torna mundanizada e secularizada. Ela não cumpre aquele papel que Cristo e os apóstolos começaram. Donato, um personagem do líder da igreja na África, junto com seus seguidores, ele foi contra essa igreja favorecida, porque ele viu essa igreja favorecida dessa forma. E ele desejava nessa igreja que o rigor,
de uma disciplina eclesiástica mais pautada pela palavra de Deus ocorresse na vida dessa igreja para que ela pudesse ser uma igreja santa. Mas a igreja continuou, mesmo assim, cada vez mais secularizada, né, onde o sal perdeu muito do seu sabor, né, influenciado o quê? Por valores mais mundanos. E esses valores mundanos penetram na vida dessa igreja, e junto com esses valores mundanos, as religiões pagãs, que agora é proibida, começa também a entrar de uma forma cristianizada dentro da vida dessa igreja também. Então nós vamos ter problemas muito sérios acontecendo a partir daqui. Primeiro, a pompa do paganismo, então vai aumentar na igreja. É uma igreja que vai se tornar o quê? De certa forma meio pagã nas suas formas de ser e mostrar Cristo. Evidenciado através do que? Aqui começa, né, o luxo nos vestuários dos clérigos, né, agora eles têm uma pompa e trazem essa pompa sobre si, né, e essa pompa tem que ser visível, né, e isso começa a acontecer, né, dentro desse culto pomposo, as velas, os incensos, a arquitetura, né, das catedrais, as procissões solenes, começam a tomar corpo aqui. Então nós vemos isso na vida dessa igreja. Com base bíblica, não. Com a secularização, com a mundanização e com o paganismo de forma cristianizada adentrando na vida dessa igreja. Para quê? Para que esses pudessem ter favor do império, porque essa religião agora é civil, ela é oficial. Segunda coisa que nós vemos nessa igreja, os sacramentos, ou a mesa da Eucaristia, né, a mesa da ceia do Senhor, passa a ser considerado, já era um pouco, mas agora ela toma muito mais força agora, vista de um ponto mais mágico ainda. Né? Nós vamos ver essa questão mágica adentrando nos sacramentos, né? Tanto na ceia do Senhor quanto no batismo, e depois isso vai aumentando, né? Trazendo ainda, dentro desse contexto dessa igreja secularizada, cria-se novos sacramentos também. Né? E nós vamos ver isso ao longo da história. Em terceiro lugar, começa a acontecer na vida dessa igreja, por causa desse paganismo das outras religiões, né, que vão influenciar o cristianismo, né, porque eles vão adentrar no cristianismo, mas eles não querem perder algo que eles tinham, né, então eles começam a dar corpo naquilo que era das suas religiosidades e vestindo isso de uma forma cristianizada, nós vamos ver começando a crescer aqui agora a veneração dos santos, a veneração a anjos, a veneração a Maria, a presença de imagens, não apenas como uma arte sacra, né? As relíquias agora começam também a entrar no meio dessa igreja e começa a ter um caráter de adoração também, manifestando então pela prática de veneração, como eu disse, vindo de outras formas religiosas da época. Nada pautado nas escrituras sagradas, mas nas religiosidades que já existia dentro do império, que não eram perseguidos e passam a ser perseguidos, porque agora é proibitivo, então eles começam a trazer isso para dentro dessa igreja que tem agora o favor de Roma. Assim, quando um pagão se batizava, ele se batizava dentro de um contexto não muito diferente da onde ele vinha. Era uma forma dele estar se tornando cristão, mas com umas práticas que ele tinha em outra forma de religiosidade. Nós vamos ter aqui aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo ele está começando já nesta igreja que se torna institucionalizada principalmente a partir do ano 380 com Teodósio. Então, o sincretismo religioso começa a tomar corpo forte na vida dessa igreja.
Em quarto lugar, nós vamos ter aqui essa secularização da igreja também pela popularidade de uma confissão particular. Por quê? Desde o princípio da igreja primitiva, como nós temos como exemplo Tiago capítulo 5, verso 16, havia uma prática de confessar o pecado, né, com o irmão. Né, se falar sobre o que está acontecendo na sua vida com outro irmão, né, e suplicar também a bênção do Senhor sobre sua vida, que o irmão pudesse orar por ele e juntos pudessem ali vencer esse momento de dificuldade com relação ao pecado na vida de uns com os outros. Né? Isso acontecia na prática da confissão de pecados quando você pedia o favor de um irmão para te ajudar naquele momento. Com o crescente da igreja e de uma moralidade baixa que agora nós temos, essa prática se tornaria difícil, porque a quem eu vou procurar para conversar, né, com uma dificuldade que eu tenha? Pequei. Quem eu devo procurar? Porque eu tenho aqui uma igreja mundanizada, eu tenho uma igreja aqui com uma moralidade baixa, né, e fica difícil então buscar esse apoio. O que acontece então? Nós vamos ter a chamada confissão particular, né, que veio então a substituir esse momento de irmandade, aonde o clérigo, sim, é que tem agora a autoridade de prescrever, de ouvir e de prescrever obras de penitência para apagar os pecados, né, numa prática de confissão particular, porque você não vai mais expor ao quê? Aos irmãos isso, e pedir ajuda dos irmãos. Você vai direto ao clérigo, você fala, né, ele ouve, e através dessa confissão de pecado ele vai passar, né, porque ele tem autoridade, algumas penitências para que você possa fazê-lo e ter os seus pecados perdoados. Né? Nenhuma base nós temos aqui nas Escrituras Sagradas para isso. A base era a anterior que nós vemos lá em Tiago, no sentido da coletividade entre irmãos. Então, mas só que isso começa agora a tomar corpo também na vida desta igreja aqui. Então a igreja secularizada, ela fica o quê? Pomposa, ela tem mais caráter de magia, né, dentro do seu culto, ela traz as venerações e essa confissão particular. É isso que traz dentro dessa igreja oficial, institucionalizada, mas secularizada, mundanizada e revestida de muitos conceitos de outras religiões, ou seja, sincrética. Essa religião, esse é o cristianismo que está acontecendo aqui. É fácil caracterizar a organização da igreja nessa época. Né? Ela torna-se numa instituição mais jurídica, centralizada numa hierarquia, né, de organizações através do bispado, com a missão de trazer a unidade do Estado. O Estado faz essa igreja se tornar civil para manter a sua unidade. Isso é patente, isso é que é o alvo do Estado, muito mais do que um alvo bíblico, é um alvo politizado. Por quê? O cabeça dessa igreja é o imperador agora. O imperador é o cabeça. E para tomar decisões de impacto geral em todas as áreas do império ou das chamadas províncias, né, vai chamar então que representantes para formar agora, começa os chamados concílios ecumênicos. Né, um concílio ecumênico, porque tem um problema, né, que afeta o Estado. O cabeça é o imperador. Né? Esse problema que afeta o Estado, ele pode ser tratado a nível da religião. A religião oficial é o cristianismo. O cristianismo tem o quê? Tem o bispo, né, o chamado arcebispo, que está acima dos bispos, que os bispos provinciais, e o arcebispo, que são os bispos metropolitanos, que agora se reúnem para formar um concílio ecumênico para trazer direção para a vida da igreja. Essa direção para a vida da igreja é mais politizada ainda, porque é a direção para manter a unidade do Estado, do império. Então, nós vamos ter essas questões começando aqui.
O primeiro concílio ecumênico foi por Constantino, no ano 325, quando essa igreja se torna legal. Esse concílio é conhecido como Concílio de Nicéia. A importância dos concílios provinciais aumentou a partir de Constantino. E o bispo de Roma, porque nós temos ali o imperador em Roma, que é o cabeça da igreja, o bispo de Roma também vai crescer em prestígio, esse que é chamado de arcebispo também. Já em Constantinopla, nós temos o patriarcado, e o patriarca, desde o ano 330 depois de Cristo, tinha também os seus concorrentes em Alexandria, Antioquia, e no ano 451 também em Jerusalém. E nós vamos ter então agora conflitos acontecendo entre o oeste e o leste, né? E aí que nós vamos começar a entender a divisão dessa igreja também. Os conflitos são de ordem políticas, que traz influência nos conflitos dogmáticos ou eclesiásticos, como que essa igreja vai caminhar politicamente, né? No leste vai pensar de uma forma e o oeste vai começar a pensar de outra forma. Nós vamos ter aqui, né, as dificuldades começando dentro dessa igreja politizada. Mas o fenômeno dessa época que mais chama atenção agora é o chamado monaquismo. O monaquismo é o quê? Eles são os que vieram dos chamados ascetas, né, ou dos eremitas. Né, os pioneiros desse movimento foram esses, né, também chamados de anacoretas. Né, mais presente aonde? No leste. O que esses ascetas tinham? Eles moravam em lugares retirados, né, viviam em solidão, que vão ser aquilo que vai dar o quê? Vai trazer nesse momento também na vida da igreja, né, o começo de um movimento que depois nós vamos começar a entender como os monges, que vai estar no monaquismo ou nos mosteiros. O ascetismo não era novidade agora, não era algo novo. Já tinha, nós já vimos isso em aulas passadas. Depois de 300 anos, depois do ano 300 depois de Cristo, ele vai crescer aqui consideravelmente, né, por causa dessa mundanização que nós vamos ter na igreja, né, por causa dessa secularização da igreja. O asceta mais conhecido que nós temos está lá no Egito, no Antão, no ano 251 ao ano 356 depois de Cristo. Com o passar do tempo, estes ascetas então começaram a formar o quê? Colônias. Antes eles eram isolados. Agora eles começam a formar colônias para si. Né? Eles vão criar grupos, né, de pessoas que pensam igual. E dessa forma eles vão começar a produzir agora regras de vida para viver esse ascetismo. Por isso que nós vemos agora acontecendo os mosteiros. O primeiro mosteiro cristão foi no Egito, fundado por Pacômio. E daí nós vamos ver isso acontecendo em vários lugares também no Império. Os mosteiros se expandiram rapidamente no leste. Depois, sim, eles começaram a acontecer no oeste a partir do ano 370 depois de Cristo. Os monges, que quer dizer solitários, e as monjas, eles fizeram o quê? Eles foram contra aquilo que estava acontecendo na igreja, com as suas pompas, com seus privilégios, mas com a sua secularização, e eles vão rejeitar as suas posses, eles vão rejeitar o casamento, eles vão viver o celibato, né, e eles vão rejeitar o luxo. Para quê? Qual era o objetivo? Para eles se consagrarem em jejum, oração, contemplação, culto e estudo. É isso que esse momento vai acontecer nos mosteiros. Dessas atitudes, então, passam a ser identificados como monaquismo, né, esse movimento. Como entender esse movimento? Ele foi bom ou não foi bom para a vida da igreja? Ele tem duas formas de entender. Positivamente,
né, o lado positivo dele, o exemplo do monge aprofundou a piedade popular, porque o monge ensinou a esse povo ser mais piedoso, a buscar santificação. Os mosteiros também enriqueceram a liturgia e a teologia. Ali começou, então, a formar uma teologia mais consistente e as formas litúrgicas começam a acontecer ali também. E eles estabeleceram também o que? Obras filantrópicas e culturais. Eles trabalharam também com o povo, eles viram a necessidade do povo, e eles começaram a trabalhar em favor desse povo. Esses foram pontos positivos que nós temos então. Mas há uma contribuição negativa também nesses mosteiros. Por quê? O ascetismo vivido não tinha base bíblica. Esse foi um problema sério também, né? Eles tiveram o quê? Trazendo para dentro dos muros dos mosteiros as práticas de outras religiosidades também. O exemplo mais absurdo do espírito asceta que nós vemos foi de um homem chamado Simão Etilita. Esse Simão ele estava ali em Antioquia, onde ele passou 30 anos até a sua morte em 459 no topo de uma coluna. Por que ele ficou 30 anos no topo dessa coluna? Questões de religiosidades pagãs que ele trouxe para dentro do contexto de mosteiro, ou contextos ascetas que nós vamos ver nos mosteiros acontecendo. No oeste, havia sempre o perigo de considerar a vida monástica de uma maneira também meritória. É outro problema que nós vamos ter, né? Onde no oeste, então, os mosteiros vão contra a doutrina da graça, né? Eles vão começar a trazer o quê? As penitências, né? O homem buscando através do seu sofrimento, né? A sua salvação, através do seu sofrimento e de algumas penitências, ele vai conseguir fazer o quê? Ter o perdão dos seus pecados. Cristo vai ter pouca influência nesse momento, a sua graça vai ter pouca influência. Então, a doutrina da graça vai diminuindo no oeste em relação dessas práticas também. O que nós precisamos entender dessa igreja também é que essa igreja vai ter uma divisão sobre si. Nós vamos ter uma igreja no leste e uma no oeste. Eu queria falar um pouco sobre essa igreja oriental. Porque o rompimento definitivo entre o oeste e leste se dá após o século XI, mas eles começam aqui já a ter os seus problemas, as suas diferenças fundamentais, né, nesse momento dessa igreja aqui. Né? E para entender essas diferenças, nós precisamos falar dessa igreja ortodoxa oriental que vai trazer muito dessas diferenças. Primeiro, o oeste, nós vamos ter uma ênfase da vida cristã mais no ato do que Cristo fez. E no leste, a ênfase vai ser mais na contemplação do que Cristo fez. Então nós temos algo mais palpável no oeste e algo mais contemplativo no leste em relação a Cristo, que vai influenciar no cristianismo. A segunda coisa que nós temos é que a cruz de Cristo na reconciliação recebe a ênfase no oeste, porque é algo mais palpável. A reconciliação é vista no leste, não no sentido cruz, mas no sentido de encarnação e ressurreição. Então, no leste nós vamos ter o Cristo encarnado e o Cristo ressuscitado, né, mais contemplativo. E no oeste, nós vamos ter tudo aquilo que aconteceu na cruz em Cristo, algo mais palpável. Né? Por isso, ato e contemplação, ato no oeste e contemplação no oeste. Na ressurreição iniciou-se então o quê? Segundo esse momento, a nova criação. Assim, a festa principal da igreja se tornou a festa da Páscoa. Por quê? Porque ela comemora a ressurreição de Cristo. Né? Relacionado com essa ênfase na encarnação da igreja oriental, nós temos o papel importante também do quê? Da arte sacra. A arte sacra também vai tomar
um valor aqui nesse momento, só que ela também vai ter um problema, né, na sua arte. Nós vamos ter aqui as imagens do Senhor, nós vamos ter as imagens de outros personagens bíblicos, de mártires da fé, né, nesse momento. Por quê? Porque nós temos, nesse momento na Igreja Oriental, contemplação, ver. Né, esse é mais sentido. Por isso as imagens tomam corpo também aqui neste momento. A questão foi o entendimento do quê? Este é o problema. Na imagem, a pessoa está presente, encarnando-se, e sua presença então é benéfica para quem o contempla. Então nós vamos ter aqui um problema sério, né, que não tem base bíblica nenhuma, mas pelo contrário vai contra as escrituras sagradas. Logo houve então o quê? Um conflito muito grande sobre a arte sacra no uso das imagens. Em 787, nós temos o Sétimo Concílio Ecumênico, novamente em Nicéia, onde vai determinar o quê? Que as imagens poderiam ser veneradas, não adoradas. Adoração só ao Deus triuno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O problema é que veneração e adoração se torna algo igual. No contexto popular, né, aquilo que Nicéia queria mostrar como diferença. Nós vamos ter o catolicismo popular, né, trazendo muita força nessa veneração como um ato de adoração também, né, onde a imagem, a pessoa está presente, onde está encarnando a sua presença, né, e isso é benéfico para quem o contempla, porque pode ter favor para si. Terceira questão que nós vamos ter aqui, que ao focar a reconciliação pela encarnação e pela ressurreição, iniciando então a nova criação que é vista na Páscoa, essa nova criação continua então aonde? A Páscoa vem para dentro do contexto litúrgico, logo isso entra na realidade cultica, onde o céu vem na terra, né, nessa liturgia eucarística que nós vamos ter. Logo, o culto também começa a ser mais modificado novamente, né, mais fora também do padrão bíblico. Há uma o quê? Dramatização da encarnação, há uma dramatização da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo, né, que por sua vez traz o quê? A realidade da nova criação. O que acontece com isso? Então, o cristão, ao participar do culto, ele participa da nova criação. Participando da nova criação no culto, ele também participa da imortalidade. Então, o culto ele tem esse caráter de transformar a pessoa em nova criação, né, e dar a ela a imortalidade. Indo ao culto, né, ela consegue isso para a sua vida, manter isso na sua vida. Nisso, então, a identificação de Deus e o homem em Cristo vai se perpetuar nos cristãos quando ele faz o quê? Participa do culto. Assim o cristão deve o quê? Ele tem o dever de santificar-se. E santificar-se a partir do quê? Do culto, recebendo primeiro, então, esse dom da imortalidade que ali se faz presente. Então, nós vamos ter aqui também, né, algumas modificações que começam a acontecer no caráter cultico dessa igreja institucionalizada, essa igreja civil agora. Até aqui nós vamos ter o quê? Na igreja oriental, ênfase na contemplação, não no ato, não a cruz, mas a encarnação e a ressurreição, e na contemplação, né, nas artes sacras que passam a ser veneradas, a encarnação e a ressurreição, o culto que se torna necessário para a nova criatura e que traz o que? A imortalidade. Né? Você consegue, né, a imortalidade para si através por estar ali participando desse momento de culto. Então, até aqui eu queria chegar no nosso estudo dessa semana. Próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre Agostinho, os seus contemporâneos e a arte da igreja primitiva. Ok? Isso nós vamos ver então na próxima aula.
Conseguiu ver agora aquilo que eu disse no vídeo anterior, a divisão que começa a acontecer na vida da igreja agora? Então, essa igreja ela está totalmente modificada a partir de Constantino, né, e muito mais ainda acentuada a partir de Teodósio no ano 380. Aí, a partir daí nós vamos ver essa igreja se distanciando cada vez mais dos valores bíblicos como base para a sua caminhada de fé. Logo, essa igreja está cristianizando o mundo? Biblicamente, ela não está cristianizando o mundo, ela está, assim, mostrando um cristianismo descaracterizado, né, daquilo que viveu os apóstolos e a igreja primitiva. Nós precisamos entender tudo isso para nós chegarmos lá na pré-reforma e reforma e entender, né, o que ainda dessa igreja, da história dessa igreja, é presente em nós, para que nós possamos rever também os nossos conceitos à luz da palavra de Deus, se estamos de fato sendo uma igreja com base nas escrituras sagradas, ou se estamos sendo também uma igreja com base nessa questão civil, né, de uma igreja politizada. Ok? Prosseguimos na próxima aula. Espero que estejam entendendo até aqui, né, e nós vamos tentar chegar o mais rápido possível no nosso objetivo. Forte abraço, fica na paz e que tenha um resto de semana na presença do Senhor. Se você está vendo esse vídeo ainda neste final de semana, se não, continue na presença de Deus.